É um privilégio para mim contar com a participação de vocês na feitura deste bilhete profético e de todos os outros, comentando. É uma forma de ajudar a escrever o bilhete. Dando likes, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando os nossos vídeos, principalmente os do Chimarrão Profético, do Leitura Profética e do Fé e Luta, quando contamos com textos e com convidados e convidadas maravilhosos e maravilhosas. Olha, hoje faz 10 anos daquela grande enchente, aquela grande, vastíssima, de uma das maiores tempestades acontecidas no Rio de Janeiro. A mídia mesmo relembra do que ocorreu, quase que uma coisa indescritível que ocorreu lá. Há 10 anos, os morros desceram como se fossem água misturada com lama, com pedras, árvores, montanhas inteiras se derretendo e soterrando casas, sepultando vidas e estraçalhando famílias inteiras. Como o caso de uma família em que a pessoa declara na mídia que perdeu 7 membros da família numa só vez e mais 4 desapareceram. Acabou a família. Ao olharmos estas cenas, sempre atualizadas anualmente nesta época, lembrando de uma outra há 22 anos, a gente tem a impressão de viver num país completamente abandonado. Um país que não é um conceito abstrato, mas que se subdivide em estados, em municípios, em vilarejos, em povoados, em distritos. Este país, todo subdividido assim, organizativamente, é um país abandonado. Outra coisa que impressiona é quando a mídia dá a palavra às pessoas para que elas recordem das suas saudades, para que elas testemunhem o que ocorreu no passado. E ao se manifestarem, as pessoas o fazem de maneira assim tão, entre aspas, bondosa, maneira tão bondosa, tão sofrida, sem nenhuma nuance de revolta, de indignação. Ou se isto há, de maneira assim quase imperceptível. Agora, o que ocorreu no Rio de Janeiro há 10 anos, ocorre praticamente todos os anos. E o que ocorre no Rio de Janeiro há 10 anos e todos os anos, acontece em muitas cidades do país, inclusive naquelas que não têm grandes montanhas, que não têm rios e nem mesmo mares, como por exemplo Goiânia, onde eu moro. Quando o noticiário também mostra as grandes tragédias de pessoas abandonadas em lugares longínquos dos centros administrativos e de decisórios da cidade e do estado. É, como eu disse, uma situação de abandono, demonstração de puro abandono. E eu ressalto agora aqui alguns pontos além deste do abandono. Então, o segundo ponto é esta passividade do povo, que parece descrever as tragédias como vontade divina, ou então como castigo. Da mesma forma como antigamente, ou no tempo de Jesus, as pessoas pensavam que tudo que elas recebiam era por castigo, porque a religião assim as ensinava a pensar. E não
como causas econômicas, políticas, sociais, de projetos nacionais que também são adotados nos municípios. E aí esta aparente falta de rebeldia, de revolta, de indignação natural no ser humano, principalmente quando as pessoas têm um mínimo de consciência política e um mínimo de entendimento de quem é responsável por isso e quais as causas desses eventos tão trágicos, tão desgraçados nas vidas das pessoas. A explicação é simples. Quando a gente vê esse noticiário, e eu vi noticiário pela Globo, pela TV Globo, eu assisto quando posso, porque eu preciso ver como a mídia dominante, a mídia colonizada, a mídia familiar, a mídia comercial, a mídia absolutamente apática ao povo, que só usa o povo como produto comercial, como estatística a ser consultada para determinar as vendas de produtos e tal, e nada mais. Aí é fácil de entender. É fácil de entender. Porque as pessoas que falam e mostram esta aparente bondade são pessoas isoladas, são as mais abatidas, são as mais afligidas por tantas tragédias e desorganizadas associativa e politicamente. Daí estas pessoas não têm, digamos assim, a análise da causa. Essas pessoas não têm o instrumental de interpretação da causa desse problema. Daí elas apenas transparecem a dor, o sofrimento. Isto é real. A dor e o sofrimento. Se percebe no rosto das pessoas entrevistadas a dor e o sofrimento. Mas não a revolta, acusando os responsáveis. Então, esta edição que as emissoras comerciais fazem é de um caráter extremamente criminoso e para manter as aparências de que se a mídia intervir e reivindicar e mostrar, os governantes fazem. Se a mídia não intervir e não demonstrar, os governantes não fazem. A mídia dominante, a mídia parte do grande bloco burguês dominante, dá essa impressão de que é ela que governa. E quando não atendem, é porque não atendem a sua governança, o seu projeto. No entanto, a mídia não procura as associações de moradores, não procura as organizações que envolvem o povo, que militam, o povo que defendem o povo, que defendem os direitos à moradia, que defendem os direitos à dignidade, que defendem os direitos à qualidade de vida, que defendem os direitos à habitação. Não, essas a Globo e outras emissoras não entrevistam. Daí a aparente passividade. Porque estas organizações se revoltam, essas organizações mobilizam o povo, estas organizações têm potencial revolucionário. E isto o Brasil não fica sabendo. Isto o Brasil não tem consciência, porque estes agentes, estes protagonistas são alijados do processo da denúncia. No entanto, a nós cabe apontar isto, que há movimentos populares que organizam o povo, que há movimentos populares que analisam com o povo as causas, e as causas não estão no céu, a única coisa que vem do céu é chuva, a única coisa que vem do céu é vento, e não tragédia, e não destruição dos morros, não a matança de pessoas indefesas que constroem as suas casas, suas proteções dependuradas em galhos e em pedras movediças nos morros. Então, é isso que nós precisamos saber cada vez mais, que tudo isso é uma montagem como se fosse uma novela, como se fosse um filme de Hollywood, como se fosse um espetáculo para o povo olhar e sentir pena apenas, e não revolta e não rebeldia. No entanto, tomando o Rio de Janeiro como exemplo, quem foram os governantes do Rio de Janeiro?
senão, do ponto de vista do Estado, do governador, bandidos, criminosos, corruptos, milicianos, entreguistas, traidores que não se envolvem com o povo. Tome-se, por exemplo, o caso do seu Sérgio Cabral. E não é por causa da Lava Jato, é porque sempre se soube que o seu Sérgio Cabral é um grande canalha que traiu o povo. Mas se olhe também, durante a prefeitura do seu Paes, o que é que ele fez pelo povo do Rio de Janeiro? E o santo bispo Crivella, aquele que está tornozeleira, presidiário, corrupto, falso profeta, o que é que ele fez pelo povo? Quais as forças que ele coesionou para resolver o povo? Quais as articulações e com quem ele se articulou para empoderar o povo na luta por transformar o Rio de Janeiro? Nada. Nada. Só se associou com a máfia da Universal, com a máfia dos milicianos, com a máfia dos bolsonaristas, com a máfia fascista, e nada fez para o povo. Aí estão as causas. E, sobre todos, a causa do neoliberalismo que destrói o povo. Mas isso a Globo não mostra. Isso o SBT não mostra. Isso a Record, do seu Crivella, não mostra. Isso ninguém mostra, porque estão todos comprometidos e enterrados pelo neoliberalismo até as raízes dos cabelos. Por isso, não se mostra o povo revoltado. No entanto, o que aqui nos cabe mostrar, porque este é um bilhete profético que denuncia e que incentiva a rebeldia, que incentiva a revolta, tudo de modo organizado, de modo mobilizado, de modo a avançar, de modo amplo, de modo popular, de modo que todos se envolvam e se tornem sujeitos das mudanças. É isso que nós precisamos analisar. É desta forma que nós precisamos entender o que acontece no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Curitiba, em Goiânia e em todas as capitais e municípios do Brasil, num país completamente abandonado. Abraços críticos, indignados, mas sobretudo muito fraternos.